E é isso aí, galera, dando continuidade ao nosso curso aqui, a gente tinha parado aqui na questão do estacionamento. A gente falou tudo sobre estacionamento. A aula anterior, para você brasileiro que comete infrações de trânsito sobre a questão de estacionamento, quem assistir aquela aula anterior nunca mais irá cometer uma infração de trânsito, a não ser que queira ali tirar do seu bolso, beleza? Então é uma aula riquíssima, a aula anterior, e aqui no melhor canal, Trânsito Fácil Online. É isso aí, gente. Eu queria agradecer a todos que compartilham aí, que deixam like no nosso canal. A gente tá crescendo a cada dia e eu só tenho a agradecer a vocês. Essa educação para o trânsito, né? Então muitas aprovações mesmo, né? Aquela provinha do Detran aí do meu Brasil, e a gente tá, como diz aí, matando a pau, né? Porque a gente está no melhor. Então a gente falou aí de estacionamento, né? Eu creio que vocês tomaram aquela velha água aí e a gente tinha falado aí do estacionamento, né? O último aqui a gente ficou em aclive ou declive, não estando devidamente freado ou sem calço, veja que tudo gera infração. Agora eu quero que vocês lembrem do peso bruto total, né, que é aí 3.000, ou seja, aquela mesma da categoria D, né, que não pode exceder aí a 3.500 quilos, beleza? Mas a gente está aí na aula passada, se você deixar estacionar em aclive, o que é um aclive, né, a gente vai ter aqui o aclive e o declive, né? Então aclive aqui subindo, né? E o declive descendo, beleza? E se você estacionou aqui no aclive, exemplo, sem puxar o freio de mão, vai ser uma infração de natureza grave, só para você entender essa infração. A mesma coisa se for na subida ou na descida. Agora, o veículo com peso bruto total superior, né, superior a 3.500 kg. Aí isso é que vai gerar infração. Veja que esse veículo aqui não se enquadra nessa infração, mesmo ele estando aí sem calço, né? Beleza? Então seria caminhões pesados. Mas vamos para frente. Vamos para a nossa aula que interessa muito aqui. A gente falou tudo sobre estacionamento. E agora a gente chega num assunto que é distância. Gente, o CTB, naquela parte inicial, ele fala muito ali, ele vem falando legal sobre tudo que você deve fazer. E aí, a partir do artigo 160, quando a gente começa a falar das infrações, começa a falar das penalidades, aí a gente tem muita coisa para a gente ver nesse CTB. Então, você que está fazendo um concurso público, aí você vai se deparar com essas questões, muitas infrações de trânsito, e eu vou deixar aqui para vocês ter conhecimento de todas, porque o canal é realmente para você ter conhecimento sobre o nosso CTB. Então até aqui a gente está estudando o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que a gente chama de CTB, né? E a gente vai falar de distâncias. CTB, Código de Trânsito Brasileiro, esse que é a Lei 9.503/97, né? Ela é de 1997. O artigo 192 diz que se você deixar de guardar a distância de segurança lateral, né? Deixa eu até mudar essa cor aqui, porque vai ficar tudo vermelho. Você deixar de guardar a distância lateral e distância frontal entre o veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local e a circulação do veículo. Você deixando de fazer isso, a infração está aqui, ó. Infração de natureza grave, penalidade, multa, né? Muita coisa. Então, o que é que ele diz? Gente, olha só, aqui é o bordo da pista. O bordo da pista, ele vai estar aqui, lógico, né? Nesse branco aqui. Então, aqui é a distância do bordo, né? Você vê aqui que tem o nome bordo. Olha só como que legal, ó. Distância que você deve guardar. Deve guardar essa distância frontal, que é do veículo da frente. Ah, professor, então eu cheguei na dúvida crucial, que eu sempre tenho essa dúvida. Fala, galera, o que é a dúvida? Olha só, sempre que eu colidir na traseira de um veículo eu vou estar errado. Olha só, você deve guardar a distância de segmento para quando o veículo que for na sua frente for obrigado a frenar de vez, você não colidir na traseira. É uma regra do CTB você não andar colado, beleza? Então, se você colidir na traseira, você vai estar errado devido à questão da distância
de segmento, beleza? Então a gente estudou isso lá naquelas aulas que a gente fala de direção defensiva, que tem no nosso canal também, né? Que a gente fala da distância de reação, distância de frenagem, distância de parada, distância de segmento, beleza? Mas aqui é a infração, se você deixar de guardar essas distâncias. Bem como a distância lateral, que é a distância lateral de um veículo aqui para o outro, beleza? Também se eu deixar de guardar a distância lateral de 1,5 m, ó, sobre bicicleta. Isso aqui cai muito na prova do Detran, certo? A distância para a questão de bicicleta é 1,5. Eu vou deixar aqui, né? Mas você já tem aí no nosso canal muita coisa boa e você já sabe isso aqui. Eu sei que você sabe porque você está estudando pelo melhor. Então, se você deixar de fazer isso, a infração é média, penalidade, multa. Show de bola? Olha que legal, professor, entendendo só tudo aqui no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Show de bola. Então vamos para a próxima. Sim, a próxima questão que a gente tem aqui falando para você sobre a distância ainda, eu vou deixar eu sair do meio aqui, ficar melhor para você, olha só. Deixar de indicar com antecedência, né, que é o artigo 196. Tudo aqui falando de todas as infrações para você, artigo por artigo. Não tenha medo. A prova do Detran tá bem mais fácil. As provas dos Detrans no Brasil são fáceis. Mas você precisa entender o CTB para você não ser... Gente, quando fala em indústria de multa, essa indústria de multa não existe. O que existe é mal educado, mal educação, má formação. E quando você encontra um canal de educação para o trânsito como esse aqui, você fica... Nossa, como é que eu cometo essa infração? Porque o simples fato de você deixar de indicar com antecedência mediante gesto de braço, né, aquele gesto de braço do condutor, gesto regulamentar de braço, ou luz indicadora de direção do veículo, que temos aqui, ó, a seta, né, ó, o veículo vai dando a seta. Se você deixar no início da marcha a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou na faixa de circulação, você deixar de fazer isso, a infração é grave. A penalidade é multa. Então é aquela, eu vou aqui do jeito que eu vou e ó, sem seta, sem nada eu vou entrar aqui. Ou a mesma forma, eu vou sair, venho e ó, entro de uma vez. Lembrando, quem está na preferencial aqui sempre terá preferência, quem está na principal terá a preferência, beleza? A gente já usa de tudo aqui para ensinar a você, meu querido aluno. E aqui você sai fera. Rapaz, eu vi um aluno aqui falando que estudou para o concurso, né, de agente de trânsito e está dentro das vagas numa cidade, eu não recordo bem aqui, mas o cara tá, olha aí, né? Que legal. Eu fico muito feliz em poder ajudar e em passar esse material para vocês, beleza? Galera, olha só. Então tem que sinalizar. Sinaliza com o braço, né? Sinaliza com o braço, gesto regulamentar de braço. E com a seta, mas não é necessariamente sinalizar com o braço, mas ao menos a seta, beleza? Quanto mais sinalização, melhor. Aonde? No início da manobra, a realização da manobra, né, ali, de parar o veículo, quando se for parar, deve sinalizar também, que vai parar ali, sinalizando, e da mudança de direção, beleza? Artigo 207 do CTB, vamos lá? Quando a gente trata aqui do nosso artigo 207, o que é que ele fala? Artigo 207, nossa, professor, é muita coisa. Executar operação de convenção. Gente, aqui é uma operação de convenção. O veículo vem e ó, vai entrar aqui. Aqui é uma convenção. Esse veículo vermelho vai fazer uma convenção. À direita ou à esquerda em locais proibidos. Só que vamos que aqui tinha uma placa dessa daqui que está aqui. E esse veículo vermelho faz a convenção onde é proibido pela sinalização. Infração de natureza grave. Infração de natureza grave. Penalidade, multa. Beleza? Então, olha só como é fácil entender o CTB. Convenção à direita ou à esquerda executando essa operação de convenção, então você está entendendo o que é convenção, certo? A convenção ela diferencia do retorno. Aqui a convenção você simplesmente vai entrar aqui, você vinha na via e ia fazer a convenção. O retorno você viria na via, né, e iria voltar fazendo o retorno.
beleza? Então essa é a operação de retorno e a operação de conversão. Legal? Show de bola? Entendendo tudo? Galera, só peço a você que deixe o like, né? Que professor Moraes deixando o melhor dessas infrações de trânsito para você, que você precisa sim se habilitar e precisa conhecer o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Tem alguém fazendo concurso para Guarda Municipal? Tem alguém fazendo concurso para agente de trânsito? Passa esse material aí para ele, porque vai gostar. Em breve eu vou deixar ele aí em PDF para você também. Show de bola? Então vamos nessa? Olha só que legal. Artigo 215 do CTB. O que é que fala CTB? Olha, gente, a palavra é preferência de passagem. Quem tem a preferência? Aqui já temos um sinal de D a preferência, né? Na rota tem um sinal logo abaixo que tem rotatória, né? E aqui um sinal de D a preferência também, que deve ser respeitado. Deixar de dar preferência. Eu venho nesse veículo e o veículo que está fazendo aqui está dentro da rotatória, ele tem a preferência. Mas eu venho e bam, passa aqui, não quero nem saber. Eu fazendo isso, deixar de dar preferência em interseção não sinalizada. O que é interseção não sinalizada? Interseção não sinalizada. Então, se você está numa interseção não sinalizada, mas quem é que tem a preferência? Aqui quem vai passar na principal, não sinalizado, mas está na principal, vai ter aí a preferência. Se for no cruzamento não sinalizado, quem tem aqui o veículo, o que vier da direita, né? Quem vem da sua direita vai ter ali a preferência. O veículo que estiver circulando por rodovia e rotatória, também tem a preferência. Se você deixar de dar preferência, infração de natureza grave, olha, tem muito aluno que acha que é gravíssima, mas não é. Infração de natureza grave, 5 pontos na CNH e um valor de R$ 195,23 para quem desrespeitar aí R$ 195,23, 5 pontos, né? Tá aqui, ó, 5 pontos, beleza? 5 pontos porque a infração é grave. Gravíssima, 7 pontos, né? Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. Leve, 3 pontos. Beleza? Então é isso aí, gente. Entendendo aqui o nosso CTB. Nas interseções com sinalização de regulamentação de a preferência. Aqui tem, ó, a interseção e tem o de a preferência. Qual é o tipo de infração? Infração de natureza grave. Penalidade, multa. Show de bola? Então vamos que vamos. Olha só. Seguindo a próxima aí, conduzir o veículo, né? Identidade de veículo. Quando se tratar de identidade de veículo, aqui já vou falar para você que a infração é gravíssima. E você já tem aquele bizu que eu deixei lá no início. Viu como é fácil? Ir pelos bizus. Tem CNH no núcleo, gravíssima. Tem identidade do veículo. Então, quando eu conduzir o veículo gente, olha. Artigo 230 do CTB. Se eu conduzir o veículo com lacre, chassi, selo, placa, se está violado ou falsificado, infração gravíssima. Ó, veja que fala de identidade de veículo. Transportando passageiro em compartimento de carga, né? Ó, passageiro em compartimento de carga, gravíssima. Com dispositivo anti-radar, gravíssima. Sem qualquer uma das placas de identificação, isso aqui acontece muito, infração gravíssima, né? Sem a placa. Que não esteja registrado e devidamente licenciado, também ocorre muito. Lembrando que eu sou agente de trânsito também, a gente encontra muito isso, né? Então o veículo está com débito de licenciamento, artigo 235, né? Aqui é o inciso 5º, da remoção do veículo para o pátio até a regulamentação. Placas de identificação sem condições de legibilidade. Veja, olha a situação dessa placa. Isso daqui é motivo para retenção do veículo, para regularização, né? Dá aqui, ó, multa, apreensão do veículo, medida administrativa, remoção, porque está ali com os com esse tipo de irregularidade, vamos dizer assim. Legal? Então não esqueçam disso. Show de bola? Olha só, características e equipamento. Quando se tratar de características e equipamento faltando ou inoperante, né? Inoperante. Aqui seria um O.
Exemplo, coalterada, infração grave, sem equipamento obrigatório, estando ineficiente ou inoperante. Aqui, infração grave, né? Limpador de para-brisa, cinto de segurança, pneus, ele cita aqui os exemplos, isso é infração grave. Com equipamento proibido, infração grave. Mau estado de conservação, infração grave, né? Reprovado na avaliação e inspeção de segurança, um veículo ali poluente, soltando muita fumaça, com muito ruído, barulho estridente, isso é infração grave. Quer que eu leve para a prova de bizu? Falou em características e equipamento, gente, infração grave. Olha a situação, né? Aí o pessoal diz, pô, o Detran, ele pega no pé, a PRF pega no pé de todos, né? Olha só, rapaz, é mesmo, né? Infração de natureza grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo. Lembre-se das medidas administrativas que sempre vão começar com R ou T, medidas administrativas R ou T, sempre o T é transbordo de carga. Quando a carga vai excedente, você vai fazer o transbordo. Beleza? E o nosso canal segue que segue com Trânsito Fácil Online, trazendo as dicas e os melhores bizus para você que está no seu processo de habilitação, né? Então, vamos fazer aí a melhor prova da sua vida, seja na prova do Detran, seja você precisando conhecer o CTB para um concurso. Aqui é CTB. A galera acha que estudar CTB é bicho de sete cabeças. Não é, você precisa ter esse conhecimento, né? Então, vamos nessa, olha só, o artigo 199 diz fazer ultrapassagem, né? Isso é perigosíssimo. Ultrapassar pela direita, salvo, cuidado com esse salvo, porque o salvo ele diz que pode. Quando é que pode? Quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal que vai entrar à esquerda. Aqui eu posso trazer um sinal. Eu vou nessa faixa e o veículo que vai à minha frente já sinalizou. Veja que tem uma via que é daqui, se não vier veículo daqui, né? Ó. Nesse caso, professor, eu posso fazer a ultrapassagem pela direita, já que ele sinalizou corretamente que vai entrar para a esquerda? Sim. Nesse caso eu posso, onde ele diz salvo. Mas se não, é infração de natureza média, penalidade e multa, o artigo 199 do CTB. Legal? Fácil, né? De entender, sem muita complicação, e você acaba, nossa, tão simples a regra e eu não sabia, né? Artigo 200 do CTB. Aqui ele vai trazer um negócio mais complicado. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, né? Parado para embarque ou desembarque de passageiro. Ainda traz aqui salvo, né? Quando houver refúgio de segurança para pedestre. Então, geralmente o CTB ele traz aquele refúgio. Mas vamos que o veículo está parado aqui para descer o aluno, né? Ou descer o passageiro, e aí você faz uma ultrapassagem, né? Colocando em risco aqui o passageiro. Aí vai tratar de uma infração de natureza gravíssima, beleza? Gravíssima. Veja que é um risco muito, salvo quando houver refúgio de segurança para pedestre. Gravíssima e multa. Lembre-se sempre que eu disse aqui, tem um risco máximo à vida, né? Quando se tem um risco máximo à vida, a infração é gravíssima. Mas algum assunto sobre ultrapassagem? Tem muitos assuntos sobre ultrapassagem. Veja essa situação, gente. Ultrapassar o artigo 202, aqui ela ainda vai trazer ultrapassagens, ultrapassar outro veículo pelo acostamento, olha a situação. Aqui vai o carro preto, né? Você está vendo aí, e esse carro branco ultrapassa por onde? Pelo acostamento. Professor, ouvi falar que essa infração é gravíssima, sim, mas ela não é só gravíssima, ela é multiplicada vezes 5, que dá um valor de R$ 1.467,35 o valor dessa multa. Agora, a pontuação é apenas 7 pontos, certo? Que é ou um difícil, né? Deixa eu corrigir aqui para você não ficar... o professor fez um lá na aula, eu pensava que era um 2 e acabei levando para a prova, mas não era assim. Então, beleza. R$ 1.467,35 fazer uma ultrapassagem pelo acostamento, como é o caso desse carro aqui. Certo? Em interseções e passagem de nível, vamos aqui, interseção é isso aqui, ó. Aqui há uma interseção.
Todo cruzamento tem interseção, mas nem toda interseção é um cruzamento. Mas aqui é uma interseção. Então você vem aqui, vamos que meu veículo estivesse aqui e fosse passando, né? Meu veículo tá o veículo muito horrível. Que é isso, professor? Você tá zero em desenhar. E aí o cara vem fazer uma ultrapassagem nesses cruzamentos, certo? Ó, interseção. A galera acaba não dizendo que é um encontro de via. Você fazer ultrapassagem em encontro de via é uma infração gravíssima vezes 5, né? Ó, vezes 5. Também vai ser infração gravíssima fazer ultrapassagem de veículo. Aqui, olha, veja que esse veículo, a moto, vai ultrapassar esse carro, fazendo ultrapassagem num cruzamento. Veja que tem linha férrea, ó, trem, né, aqui especificando, olha onde passa a linha férrea aí. E aí, gente, é necessário parar aqui antes, quando tem outro veículo, e jamais fazer uma ultrapassagem. É o valor de R$ 1.460,35, R$ 1.467,35. Nosso artigo 202 do CTB, beleza? Olha só que legal, né? Mais sobre ultrapassagem, sim. Vamos lá. Mais sobre ultrapassagem, sim. Fazer ultrapassagem, quando você vai fazer aqui ultrapassagem, né? Olha só. Artigo 203 do CTB, ultrapassar pela contramão outro veículo. Professor, toda ultrapassagem é pela contramão, sei. Mas onde é que não pode? Nas curvas, nos aclives, né? Olha a curva, gente. Quem é que vem de lá? Não sei, né? Olha o aclive subindo, olha a linha, olha o muro, né, professor? Olha o muro aqui, ó, o muro amarelo, né, ó, aqui de lado. Então eu posso jogar meu carro no muro e o cara acabou jogando o carro dele no muro. Quem é que vem de lá? Não sei. Vem um terremoto de lá para cá. Vem uma reto escavadeira de lá para cá com aquela tromba de ferro. Eu não sei quem vem. Então, aclives, declives sem visibilidade suficiente. Também nas faixas de pedestre, fazer ultrapassagem nas faixas de pedestre. É o que mais você vê o pessoal fazendo ultrapassagem em faixa de pedestre, né? Então, gente, conduzir com responsabilidade sempre. Aonde? Nas pontes, viadutos ou túneis, esses locais são proibidos a ultrapassagem, beleza? Proibido a ultrapassagem nesses lugares. Também onde houver aqui, ó, onde houver marcação viária longitudinal, divisão de fluxos opostos, tipo linha dupla contínua ou simples contínua. Onde é que tem uma dupla contínua? Aqui, ó. Olha a ultrapassagem aqui, gente. Aqui também é vezes 5. Ou simples contínua. Aqui tem uma simples contínua. Mas mesmo assim, nesses locais, ó, contínua amarelo. O que é uma linha contínua? Contínua é isso aqui, ó. Tá contínua, ela não tem. Que é uma linha tracejada ou seccionada, é essa daqui, ó. Tá. Beleza? Uma ultrapassagem aqui, o valor é multa 5 vezes. Gravíssima, eu sei, professor. Somente as gravíssimas se agravam. Isso, vezes 5. Então, o valorzinho de você ultrapassar aqui, ó, é R$ 1.467,35, o valor de você fazer uma simples ultrapassagem nessa linha. Ah, professor, mas dava para ir. Não pode de maneira alguma. Não pode de maneira alguma ultrapassar nesses locais, beleza? Então, você que acha que pode fazer essas ultrapassagens, não pode de forma alguma fazer ultrapassagem onde tem linha dupla contínua. O valor é esse, R$ 1.467,35, tanto na dupla quanto na simples contínua. Aqui é uma simples. Não importa, o valor vai ser vezes 5. Aplica-se em dobro, né? Dobro em caso de reincidência. Reincidência no período de 1 ano. Eu já tinha cometido essa infração e agora cometi de novo. Aí não vai ser vezes 5, vai ser vezes 10. Caso de reincidência, vezes 10. Beleza? Então não pode fazer esse tipo de ultrapassagem. Então, professor, se tem a linha dupla contínua, tem que andar quantos quilômetros para ultrapassar? Até ela terminar. Veja que aqui nesse ponto ela termina. Aí aqui, se tiver visibilidade, você vai poder ultrapassar, citando o exemplo aí para você, meu querido aluno do canal Trânsito Fácil Online. Beleza? Então é isso. Olha só que legal.
Onde houver linha dupla contínua, a gente tratando aí desses assuntos, você não vai poder ultrapassar. Vamos aí para o nosso artigo 205 do CTB? Vamos ver lá o artigo 205? Olha só, fazer ainda ultrapassagem. Quando se trata aqui de ultrapassagem, ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo. Aqui, ó, veja que aí tem um desfile lindo, né? A garotada da escola fazendo ali um cortejo. Préstito, desfile e formações militares. Salvo, aí aqui há uma ressalva. O que é, professor, salvo? Salvo é que você pode, com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. Professor, eu ia passando, tinha um cortejo, um agente de trânsito mandou eu passar, eu passei lá devagarzinho, do jeito que o agente pediu. Pode, pode. E se o agente mandar e eu não for, aí você está desobedecendo a ordem do agente e a infração de trânsito de natureza grave. Certo? Mas se eu ultrapassar sem ordem da autoridade de trânsito, sem autorização, a infração é leve, penalidade multa. Uma infração leve no valor de 3 pontos, 3 pontos, a infração leve, o valor da infração leve R$ 88,38. Beleza? Olha que legal, aqui a gente aprende tudo, né, gente? Coisa boa. Mais algumas sobre transitar com o veículo? Vamos nessa? Não vou alongar muito, são muitas infrações e a gente vai deixar por blocos aí para vocês. No artigo 184, transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada com a circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Há uma exceção? Sim, exceto, aqui, ó, para acesso a imóveis e convenção à direita. Acesso a imóveis e convenção à direita. Isso a infração é leve. Como assim, professor? Olha só, gente. Ele fala na faixa ou pista da direita. Cadê a pista da direita? Tá aqui, olha só na imagem, que legal. Olha aqui, ó, pista da direita, né? Olha a pista da direita. Esses caminhões estão aqui com certeza numa faixa regulamentada com circulação exclusiva para caminhão. Quando é que esses carros aqui vão conseguir podem fazer uma convenção? Se alguém morar desse lado, tiver um prédio aqui, uma garagem, e alguém for entrar nesses locais, beleza? Então, acesso a imóveis e convenções à direita. Nesse caso, você vai entrar, Mas se não houver e você for transitando nessa faixa da direita, que é regulamentada, um exemplo para caminhões, pode ser para ônibus, para veículos de grande porte, você transitar com o seu veículo pequeno, a infração de natureza leve. 3 pontos, 88 e 38. Beleza? Também na faixa ou pista da esquerda, regulamentada para determinado tipo de veículo. Mesmo que seja na faixa aqui da esquerda, mas essa faixa da esquerda for para um tipo de veículo regulamentado pela autoridade de trânsito, a infração é grave. Penalidade, multa. Show de bola? Olha que legal, entendendo aí o nosso CTB de forma tranquila, né, para você, meu querido aluno. Também, se eu transitar na faixa ou na via de trânsito exclusivo regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, né? Então tem uma linha exclusiva para ônibus, né? Oh, a cidade maravilhosa aí, Fortaleza, tem muito isso aqui. Lá em Rio Grande do Norte, Natal, né? A gente se deparava aqui, Recife. Olha que legal, meu Brasil, meu Nordeste inteiro, né? São Paulo. Então, olha só. Quando a gente se depara com essa faixa exclusiva para coletivo, né? Eu não posso transitar porque a infração aqui no caso, ó, nessas vias, quando é exclusivo, veja que aqui é exclusivo. Professor, qual a diferença do anterior? Ele fala que a faixa é regulamentada, né? Tem uma regulamentação com circulação também exclusiva para determinado tipo de veículo, né? Só que o veículo aqui, quando ele fala, pode ter lá qualquer determinado tipo de veículo. Eu citei aqui que seria para caminhões, exemplo. Aqui vai poder regulamentado para caminhões transitar, né? Vai ter lá o caminhão e tudo mais regulamentado. Show de bola? Aí, nesse caso, quando tem essa regulamentação, é diferente de transporte coletivo, né? Quando ele fala veículo de transporte público coletivo de passageiro, veja que muda para gravíssima, né? Porque transporte de pessoas,
É diferente do transporte de caminhão. Muito aluno às vezes não entende, mas é simples assim. Eu não vou ficar enchendo linguiça. Eu quero que você, na simples fala, você entenda isso aqui. Salvo, aí aqui a exceção, casos de força maior e com autorização do poder público competente. Eu passei lá e pedi para o agente de trânsito, eu preciso sim, ou vem uma ambulância, ou vem eu no meu carro, preciso transitar aqui por motivo de salvar uma vida, né? Olha, é um motivo de força maior. Penalidade, se eu fizer isso, multa, né? Gente, essa apreensão de veículo aqui foi vetada, eu trago sempre, mas há uma remoção e retenção de veículo, né? Administrativa, remoção do veículo, geralmente quando ele está nessa faixa. Infração gravíssima porque trata de transporte coletivo de passageiros, beleza? Gente, olha só, transitar ainda, o verbo transitar pela contramão de direção em vias com sentido de circulação, duplo sentido de circulação, exceção, cuidado com esse exceto nas provas, para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. A infração aqui é grave, penalidade multa. Então, no artigo 186, se eu transitar pela contramão, exceto para ultrapassar outro veículo pelo tempo necessário, quando é respeitada aqui a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Nesse caso aqui, eu tenho que transitar na faixa e eu posso, como é branca, aqui vai ser só um sentido. Veja que aqui só vai um carro. Né? Eu só vou aqui. Beleza? Pode fazer uma transposição de faixa quando houver essa faixa aqui, tracejada, beleza? Nesse caso aqui, professor, eu não posso fazer ultrapassagem, por quê? Porque é uma linha dupla contínua. A ultrapassagem aqui é proibida, 2 muros, tanto para quem vai quanto para quem vem, é proibido. Agora, eu posso fazer transitar pela contramão, né? Quando é permitido, no caso aqui, seria permitido. Aí eu vou transitar na contramão, por quê? Eu vou transitar aqui apenas pelo tempo de fazer a ultrapassagem, beleza? Respeitada a preferência do veículo que vier em sentido contrário. Se vem um veículo de lá, tem que respeitar. Não pode forçar a ultrapassagem que a gente vê lá no artigo 191. Também se eu transitar na contramão em vias com sinalização de regulamentação de sentido único, né? Aqui, uma de sentido único. Eu não posso vir de lá para cá. Se eu vier, é gravíssima. Veja como muda a situação, né? Gravíssima. Como assim, professor? Coloque em risco a vida, gente. Os veículos estão só indo, só vão para lá. Imagine eu vindo de lá para cá, gente. Olha o desmantelo, é gravíssima, né? Então aqui é gravíssima. Então, é grave, porque, olha, se eu transitar aqui na contramão, vai ser uma infração grave, exceto para ultrapassagem, né? Por quê? Porque é sentido, olha o duplo sentido. Duplo sentido, uma via de duplo sentido, ela vai, que vai ser aqui duplo sentido. Vamos aqui, deixa eu trocar aqui para você, meu querido. Deixa eu trocar uma cor mais aqui, beleza? Então, olha só, aqui, duplo sentido, essas vias vão ser tracejadas e amarela. Se ela for como é aqui embaixo, contínua, não pode fazer ultrapassagem. Aqui pode fazer ultrapassagem, beleza? Veja que aqui é uma linha, ela está amarela, né? Pode sim fazer a ultrapassagem nesses local, desde que tenha visibilidade suficiente. Mas o que eu quero que você entenda é que essa via, como tem o amarelo no meio, ela é de sentido duplo, que é o que fala primeiro aí. Tanto vai de um lado como vem do outro. Beleza? Entendido, meus queridos? Beleza? Show de bola? Então, gente, olha só. Na próxima aula, você vai tomar uma água aqui e você volta comigo. A gente vai falar ainda de ultrapassagem. A gente vai falar do artigo 191, que é forçar ultrapassagem. Eu vou trazer a lenda, os caminhões lá fazendo ultrapassagem, transitando em sentidos opostos, né? E aí você vai entender porque é uma infração gravíssima, vezes 10. Vou continuar nessas infrações gravíssimas, mas no próximo bloco, porque você vai tomar uma água. Eu vou falar em transitar lá no artigo 93, na próxima aula, transitar sobre calçadas, passeios, passarelas, e essa aula é importantíssima para você, meu querido aluno.
Eu vou falar em infrações gravíssimas vezes 3, R$ 880,41, né? Quando você transitar no acostamento, em marca de canalização. Vou explicar só tudo para você na próxima aula, né? Vou explicar quando transitar em marcha ré, transitar ao lado de outro veículo ali interrompendo ou perturbando o trânsito. Tudo isso daqui a pouquinho na nossa próxima aula, né? Professor, e se eu for transitando com o farol desregulado, a luz alta, que tipo de infração é ela? Vai tomar uma água, que já já